Bom dia, amigos do Passando a Régua. Estamos ao vivo na manhã desta segunda-feira, ao lado do Dr. Paulo Novita, que é o diretor técnico da Santa Casa. Vai conversar conosco nesta manhã, justamente para falar sobre o problema de superlotação, tanto na Santa Casa quanto na UPA, que é muito importante a gente destacar isso e o porquê disso está acontecendo. Sem mais delongas, como a gente costuma dizer, doutor, o que está acontecendo? Por que desta, vamos dizer assim, dessa superlotação, tanto lá na UPA quanto aqui na Santa Casa? Bom dia. Bom dia. Bom, eu acho que todo mundo tem noção do que está acontecendo e a razão do porquê que isso está acontecendo. A gente está vivendo uma epidemia de dengue na cidade. A gente acha, inclusive, que a gente está em curva de ascensão, ou seja, não tem previsão ainda de melhora desse quadro da dengue. Não chegou no pico ainda. Não chegou no pico. Então a gente não tem previsão de quando isso vai melhorar. E isso está fazendo com que as pessoas procurem mais o sistema de saúde, porque elas estão se sentindo doentes, né? Obviamente. Só que num sistema de saúde que está preparado para atender 400 pessoas, e ele começa a atender 600 pessoas, 700 pessoas, e a gente sabe que esse volume aumentado tem data para acabar, fica difícil a gente se preparar para esse número, para absorver esse número. É claro que vai haver uma sobrecarga do sistema de saúde. Essa sobrecarga, ela tem a ver muito com essa coisa da CROSS, por exemplo, de regulação de vagas, ou nada a ver? Nada a ver. Eu acho que são dois fatores principais que levaram à sobrecarga, tá? A gente até pode falar da CROSS depois, até para esclarecer o que é a CROSS e a importância da CROSS para a nossa região. Bom, o que está levando a essa sobrecarga do sistema de saúde? Provavelmente, assim, existem 4 tipos de vírus da dengue. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. A gente, na nossa região, os tipos mais prevalentes são o tipo 1 e o tipo 2. Até agora, a gente não tem nenhuma notificação de outros tipos de vírus da dengue, a não ser o tipo 2 na nossa região. Entretanto, parece que esse ano, o tipo 3, o vírus tipo 3, que estava sem estar circulando há mais ou menos 15, 20 anos, tem relatos dele ter voltado para o estado de São Paulo. Qual que é o problema disso? Bom, quando a gente já teve dengue tipo 1 e é infectado novamente pelo tipo 1, a gente está imune. A gente geralmente não desenvolve dengue grave. Mesma coisa quando a gente tem o tipo 2 e pega novamente o tipo 2. O problema da dengue é quando você é infectado com um outro tipo de vírus pelo qual você não tem imunidade. E o vírus da dengue tipo 3, como havia muito tempo que não estava circulando, grande parte da população nunca foi exposta a esse vírus. Então, apesar da gente não ter nenhuma notificação de vírus tipo 3 da dengue circulando na nossa região, é possível que esse vírus esteja aqui causando mais sintomas nos pacientes. Esse é o ponto número 1. Então, provavelmente a gente tem um vírus aí que não estava circulando tanto, circulando e deixando as pessoas mais doentes. Outro ponto número 2, que é muito interessante, porque eu acho que o sistema de saúde está sobrecarregado. Houve uma atualização no protocolo de tratamento da dengue, que é emitido, editado e lançado pelo Ministério da Saúde. Esse último protocolo era de 2016. Essa atualização foi em 2024. Nesse protocolo da dengue, a gente reforça a importância da estratificação de grupos de risco da dengue. Então, paciente grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Sendo que o grupo A é aquele paciente jovem, sem comorbidades e que tem febre e mal-estar no corpo. O grupo B é um paciente que tem febre, mal-estar no corpo e ele tem sinais de sangramento menores, uma gengivorragia quando escova os dentes, etc. tal. Ou então ele tem comorbidades, ele é hipertenso, ele é diabético, ele é transplantado, ele tem câncer, ele tem alguma outra doença que pode piorar a saúde dele. O dengue grupo C é aquele paciente que tem sinais de alarme da dengue. Quais são os sinais de alarme da dengue? Dor abdominal de forte intensidade,
náuseas e vômitos incoercíveis, um paciente que apresenta lipiotímia ou ele está letárgico, aquele cara que não consegue levantar da cama, quando levanta tem uma tontura que quase desmaia, um paciente que tem um negócio chamado hepatomegalia dolorosa, o fígado dele aumenta e se torna doloroso, pacientes que têm sangramentos de mucosa, principalmente gengival, pele, petequias, etc. Tal, e pacientes que desenvolvem o que a gente chama de hemoconcentração. O que é isso? No nosso sangue, quando a gente faz um hemograma, a gente avalia 3 tipos de células: os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Bom, na dengue, uma alteração clássica que acontece na dengue, por alteração da permeabilidade dos vasos, coisa que não cabe a gente discutir a fisiopatologia da dengue, mas para vocês entenderem. O que acontece que é um sinal de gravidade? Os valores normais da hemoglobina nesses pacientes costumam aumentar. É o contrário da anemia. Na anemia a hemoglobina é baixa. Na dengue, em alguns pacientes, essa hemoglobina aumenta muito. E isso é um sinal de alerta. E a queda abrupta das plaquetas também é um sinal de alerta. Tá, muito bem. Então, qual que foi essa mudança no protocolo que está resultando em maior sobrecarga do sistema de saúde? E veja, essa mudança não é ruim. Essa mudança foi proposta pelo Ministério da Saúde para ver se a gente consegue detectar mais precocemente casos que potencialmente podem piorar. Só que, qual que é o revés disso? Ele acaba lutando mais o sistema de saúde. Por quê? Pacientes que são do grupo B, ou seja, pacientes que têm comorbidades ou sangramentos menores, uma gengivorragia quando escova o dente, por exemplo. Esses pacientes, hoje em dia, pela portaria do Ministério, são obrigados a coletar um hemograma e fazerem hidratação endovenosa até sair o resultado do hemograma. Ou seja, o soro. O soro. Só que isso, até 2016, até a última atualização, até 2024, esses pacientes do grupo B não era obrigatório você fazer isso. Você podia avaliar o paciente e se ele não tivesse nenhum sinal de alarme, você mandava ele para casa para beber água. Só que com essa mudança, para tentar detectar casos mais graves, a gente colhe hemograma desses pacientes. Esses pacientes, portanto, têm que ficar na UPA aguardando hemograma, ou nas unidades básicas de saúde aguardando hemograma, e tem que ficar tomando soro aguardando esse hemograma. Bom, como a gente faz mais hemograma nas pessoas, o que está acontecendo? A gente está vendo também alterações hematológicas que provavelmente passariam em branco, porque a gente mandaria esse paciente para casa, só que a gente está percebendo mais hemoconcentração e mais queda abrupta de plaquetas. O que acontece? Eu não posso dar alta para esse paciente. Tenho que segurar esse paciente. Tenho que segurar, hidratando o paciente, reavaliando o hemograma. A dengue ela tem um curso clínico bem definido. É importante vocês saberem disso. Nos primeiros 2 dias da dengue, o que acontece? O paciente tem febre, dor no corpo, mialgia, dor retroocular, etc, etc, etc. Passou 2 dias, o paciente melhora. Só que, paradoxalmente, do 2º, 3º até o 5º, 6º dia, é a hora que o paciente entra no que a gente chama de fase crítica da dengue. É o pico. Que é onde os sinais de alarme que eu descrevi anteriormente podem acontecer. Então, você começou com mal-estar, febre, mialgia, dor no corpo, etc. tal, até que você prove o contrário hoje em dia, você tem dengue. Que a gente está vivendo uma epidemia. Mas nem sempre. A gente até pode discutir isso mais tarde, porque eu acho interessante você ter feito essa pergunta, que é uma coisa legal. Bom, mas até então é dengue. O que você faz quando você está com dengue? Puxa, é tomar dipirona e tomar líquido pra cacete em casa. O que é líquido pra cacete? A portaria do Ministério fala, é 60 ml por quilo. Olha que loucura, 60 ml por quilo, eu peço 100 quilos. Eu tenho que tomar 6 litros de água por dia. Desses, 1/3 vai ser sal de reidratação oral e o resto de outros líquidos. Mas olha quando a gente fala que tem que beber água, as pessoas acham que não tem noção muito da quantidade de água que elas têm que tomar. E elas têm que beber água pra caramba. Você pesa quanto? 72. 72, 6 vezes 7, 42. Você tem que tomar 4 litros e 200, 4,2 litros de água. E não pode fugir disso. É o que está preconizado. Quanto mais, melhor. É difícil você conseguir bater toda essa meta. Sim.
meta, nos seus melhores dias, sem problema nenhum, é muito difícil você tomar 4 litros de água. Posso tomar 2,5 litros. Agora, imagina você nauseado, com mal-estar, sem nada. Mais difícil. É o que está no Ministério, é o que está no protocolo. Tá? Bem, só que assim, eu entendo que a maioria das pessoas começa com febre, mal-estar no corpo e grande parte das pessoas não vai conseguir trabalhar nessa situação. E por elas não conseguirem trabalhar, elas têm que fazer o quê? Pegar um atestado. Para elas pegarem atestado, elas têm que ir na UPA. Sim. E isso já é uma sobrecarga do sistema de saúde. Vai aumentando cada vez mais o volume de pessoas tanto na UPA, como se de repente ela for, de repente não vai ser atendida pela UPA. Vai ser atendida. Se for pedido um hemograma para essa pessoa, se ela for do grupo B, ela vai ter que ficar aguardando na UPA. Ficou aguardando na UPA, vai ter que fazer hemograma, vai sair o resultado do hemograma. Pode ser que esse hemograma tenha alterações que vão fazer ela permanecer na UPA. E de repente... E daí, quando ela permanece na UPA, existe uma questão que é o seguinte: a UPA não é um lugar de internação. Ela tem que ser transferida para um hospital de A referência. UPA tem que ser transferida para um hospital de referência. O hospital de referência da UPA é a Santa Casa de Joaninhos. Quem que faz essa transferência? É importante as pessoas saberem. A Santa Casa, ela é referência de 13 municípios. Ela é referência para 300 mil habitantes. É aquilo que o senhor falou. Falar da Cross depois. É o momento. Estou chegando lá. Ah. Então, o que acontece? A Santa Casa, ela todo dia, a gente chega na Santa Casa e atualiza a Cross dizendo assim: nós temos uma ocupação de X%. Nós temos, nesse momento, X vagas disponíveis. A Cross, que é a Central de Regulação de Ofertas dos Serviços de Saúde, é um órgão do Estado de São Paulo. Ela não é da prefeitura, ela não é da nossa região, que a gente chama de DRS, ela é do Estado de São Paulo. É claro que ela é dividida e a Cross, que regula a gente, é da nossa DRS de Marília. Só que isso é gerenciado pelo Estado de São Paulo. Não tem nada a ver com Santa Casa, não tem nada a ver com o Estado de São Paulo. Antigamente, como é que acontecia as transferências há 15, 20 anos atrás? Não existia Cross. Então o cara ligava e falava: ó, posso mandar? Era muito numa amizade entre os profissionais de saúde. Mas eu tenho uma vaga, manda? Eu tenho uma vaga, manda. Só que isso fazia com que, assim, você tem que ser amigo do fulano para conseguir. Não havia, assim, nenhum dado documentado, registrado, que você pediu a vaga, que o cara aceitou, que o cara negou, etc, etc, etc. Agora não adianta você, vou fazer aqui uma pequena analogia, não adianta você ser amigo do fulano, do Beltrano. Não adianta. Porque você tem que estar inserido lá. Justamente. Quando a gente insere um paciente na Cross, a gente insere os dados clínicos do paciente, o que o paciente tem e por que a gente quer transferir esse cara. Tá? Bom, é claro que no meio desse caminho tem pacientes que estão mais graves e precisam ser regulados mais rápido. Pacientes que estão menos graves e que a gente fala assim: olha, eu preciso colocar esse cara na Cross, mas eu sei que se ele ficasse com 2 dias aqui na UPA, provavelmente eu ia conseguir dar alta para ele, mas eu não tenho como deixar ele aqui. É perigoso. Eu tenho que ser. Não é nem que é perigoso, é porque ele precisa ficar lá para fazer exame, para repetir exame, etc. Tal. Daria para a gente tratar esse cara na UPA, mas a gente não pode fazer isso. Tem que vir para Santa Casa. Tem que colocar no Cross. Se vem para cá e tá os quartos todos tomados, fica no corredor. Às vezes ele fica no corredor, às vezes acontece muito isso. O paciente está bem acomodado na UPA, porque houve uma reforma da UPA e tem um setor de observação que é bastante bacana agora, mas às vezes ele tem que vir, ele é obrigado a vir para a Santa Casa, a Cross finaliza esse caso como uma vaga zero, que é uma situação em que o paciente vai, tendo vaga ou não, ele vai, e a gente tem que, a UPA tem que transferir, a Santa Casa tem que aceitar, não tem discussão, tá? Isso é regulado, pessoal, isso acontece em qualquer serviço de saúde, não é um privilégio nosso, isso acontece em qualquer serviço de saúde do Estado de São Paulo, tá? Não existe nenhum tipo de intriga, política, teoria da conspiração sobre ninguém, não existe, isso é regulado, E é engraçado que às vezes o cara está 4, 5 dias esperando a vaga na Santa Casa, e quando ele chega na Santa Casa, o médico da Santa Casa fala: ó, esse exame já está legal, você pode ir embora. E daí o cara fica irritadíssimo, porque ele mal chegou, não internou e foi embora.
Acontece, a gente não tem muito... Porque quando o paciente sai da UPA e vem para a Santa Casa, ele está... A maioria somos os mesmos profissionais, grande parte somos profissionais. Você trabalha lá também? Eu trabalho lá, estou falando isso, eu não tenho conflito de interesse nenhum, eu trabalho tanto na UPA quanto na Santa Casa. Eu dou minha cara a tapa na UPA, dou minha cara a tapa na Santa Casa, enfim. O que acontece muito é isso, mas quando ele vem para a Santa Casa, como ele está chegando no hospital, a gente revê toda a história, revê, etc. Então, porque nesse meio do caminho pode haver surpresa também. Eu vou contar um caso que vocês vão entender. Bom, o fato é que a gente tem que colocar todos os pacientes na cross. E quando a gente coloca os pacientes na cross, a gente define uma lista de prioridades. Por exemplo, porque as doenças, a gente está vivendo uma epidemia de dengue, mas as outras doenças não pararam. Os pacientes continuam tendo AVC, os pacientes continuam tendo infarto, os pacientes continuam sendo atropelados, Câncer, continuam tendo câncer, acidente de trabalho. continuam tendo tudo. Não parou nada disso. Continua. É diferente da pandemia, em que todo mundo ficou em casa. E daí só tinha Covid e não tinha acidente de carro, porque ninguém andava de carro. Na dengue não, a vida continua normal, todo mundo está trabalhando, etc. As doenças não pararam. Então o que acontece? No meio desses casos, vem outros casos que têm uma gravidade aguda muito grande. Como é? Eu estou com 90 dengues, mas eu tenho um infartado. Gente, o infarto o cara morre ali na hora se eu não tratar esse cara. Mesma coisa no AVC, se ele tem condição de ser trombolizado, precisa ir para a Santa Casa para ser trombolizado. Esse cara tem que finalizar a vaga zero mesmo, em vaga zero mesmo. Outros pacientes talvez possam esperar. E detalhe, em 90% das vezes, na UPA, a gente já consegue iniciar o tratamento que ele receberia na Santa Casa. Tá? A UPA tem antibiótico, a UPA tem dieta, a UPA tem exame laboratorial, a UPA a gente não tem alguns recursos, mas que na maioria dos pacientes clínicos a gente tem. E aqueles que a gente não dispõe precisam vir para a Santa Casa. É importante saber disso, pessoal, porque muitas vezes a gente vai na UPA e às vezes a gente vai na UPA com a esperança de que vai ser, as pessoas elas já vão com uma expectativa. Eu vou lá e já, se eu tiver alguma coisa ruim, já vou ser transferido. Ou então assim, puxa, essa dor nas costas que eu tenho há 3, 4 anos, hoje está pegando. Hoje eu vou na UPA e vou tentar ser transferido na Santa Casa para resolver esse problema. É sempre assim. Ele não vai conseguir resolver esse problema na Santa Casa. Se a dor é crônica, se o problema de saúde dele é crônico, Ele tem que tratar. é ambulatorialmente. Uma Aí ele tem diferente. que... E eu entendo, pessoal, super, que o SUS tem fila, demora às vezes para você fazer exame. Eu não estou dizendo que não há problemas na nossa saúde pública, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que, infelizmente, na Santa Casa, a gente não consegue fazer todos os exames para todos os pacientes. A gente não consegue consertar todos os problemas de saúde do paciente. Geralmente, quando um paciente interno na Santa Casa por urgência ou emergência, ele vai ser resolvido daquela situação que levou ele a ser internado. Então, se o cara está com dengue, ele vai tratar a dengue. Se o cara está com pneumonia, ele vai tratar a pneumonia. Se o cara teve um AVC, ele vai receber tratamento para AVC, para infarto, a mesma coisa. É diferente de um paciente, por exemplo, que interna por um procedimento eletivo. Esse paciente vem fazer uma cirurgia de vesícula aqui, ou vem operar um câncer aqui. Aí são coisas diferentes. Agora, quem interna pela urgência e pela emergência, vai para resolver aquele problema que motivou a internação. E ele pode perfeitamente não vir para a Santa Casa, pode ir para um outro hospital de referência na região. Exemplo, por exemplo, a gente não tem retaguarda de oftalmo aqui. Então, na UPA, os casos que chegam, por exemplo, de corpo estranho no olho, perfuração do olho, alguma coisa, a gente insere eles para ir direto para Marília, que lá no HC tem um oftalmologista presencial na Santa Casa, no HC para avaliar esses casos. Nós não somos retaguarda para todas as especialidades. Exemplo, eu sou médico hematologista, mas a Santa Casa de Ourinhos não é retaguarda para hematologia. A gente não tem credenciamento SUS para tratar, por exemplo, leucemia, linfoma, mieloma, etc, etc, etc. É claro que, como eu sou médico hematologista, eu faço uma triagem, vejo o que tem que ser transferido quando o paciente está na Santa Casa e vejo o que dá para ser tratado aqui. E o que dá para ser tratado aqui, a gente trata aqui, não tem problema. Agora, se o paciente tem uma leucemia, a gente não vai conseguir tratar ele aqui. Se o paciente tem um linfoma, eu não vou conseguir tratar ele aqui. Daí eu vou ter que encaminhar ele da Santa Casa
para um hospital de referência. E às vezes o que acontece é que o paciente vai para a UPA, da UPA ele vai para a Santa Casa, e da Santa Casa ele tem que ir para um hospital de referência. E esse caminho, essa espera até a resolução do problema gera muita angústia, com certeza. Principalmente numa situação dessas, quando a gente está falando, por exemplo, de um possível diagnóstico de câncer, tá? Mas, na maioria das vezes, existem determinadas cirurgias ortopédicas de alta complexidade, por exemplo, que a gente não faz na Santa Casa de Ourinhos, que é um hospital de média complexidade. Então, dependendo do tipo de cirurgia ortopédica que o paciente precisa, ele tem que ir para Marília. Neurocirurgia, ele tem que ir para Marília. E assim vai. Tá? Então, assim, não estou dizendo, volto a dizer, que não tem problemas. Às vezes existem demora mais do que a gente gostaria. E com certeza isso tem um impacto para quem está trabalhando lá. O que eu quero deixar claro é que está todo mundo se matando a trabalhar. Eu vou para a UPA de quinta e de sexta-feira, a gente não consegue parar um minuto. Tem horas que a gente vai na UPA e que tem 20, 30 pacientes para 2, 3 técnicos de enfermagem medicar, ver o que está acontecendo, etc, etc, etc. E não tem o que a gente possa fazer, porque imagina que essa epidemia surgiu. Dengue é uma doença endêmica. Dengue tem, todo ano tem um certo número de casos. Não tem como fugir, lamentavelmente. Isso é uma doença da sociedade. Sim, porque se todo mundo fizesse a sua parte, ou seja, limpar seus terrenos, não jogar as coisas no chão, como copo, garrafa, enfim, que junta água, né? Porque chove, é justamente no período de chuva que aparece muito mais. Exatamente. Isso. Então, se todo mundo fizesse a sua parte, essa epidemia praticamente ela não existiria. Exatamente, isso é muito importante. Dengue é uma doença da sociedade. O Estado tem um papel, mas a sociedade tem um papel também. Então, a gente investigar se nas nossas casas não tem criador de mosquito é uma coisa fundamental. Outra coisa que eu falo é que dengue é uma doença, o mosquito da dengue, ele não tem uma autonomia de voo grande. Não, é o Aedes aegypti. Ele não voa 200 metros. Ele não voa alto. Né? E ele tem hábitos diurnos. Então ele costuma picar pelos primeiros horários da manhã e no final da tarde. Não é aquele mosquito que fica zumbindo na orelha à noite. Tá? Qual que é a consequência dele não ter autonomia de voo grande? Você ouve muito bem isso, a Vila Margarida está lotada de dengue, a Nova Ourinhos está cheia de dengue, o Santos Dumont está cheio de dengue. Por quê? Porque ele vai indo de casa em casa e ele afeta um bairro primeiro. Ocupou aquele bairro que ele vai para um bairro seguinte. Pessoas que moram em bairros mais afastados da cidade, dificilmente eles vão ter dengue. Porque o mosquito precisa estar infectado pelo vírus para transmitir a doença. E é longe de onde ele está. E é longe, por isso que nas ações de combate, a prefeitura escolhe determinados bairros e vai lá esfumaçar a cidade, esfumaçar o bairro. Agora, entretanto, para isso não acontecer, era preciso que as pessoas tivessem entendessem o seu papel nessa doença. Que é o mais importante de tudo. Só para te concluir, então, doutor, o importante de tudo é esclarecer essa matéria, justamente esse esclarecimento que o senhor passou sobre a dengue, mas principalmente pelo fato da superlotação na Santa Casa. Isso tudo traz esse resultado, que às vezes a pessoa acaba fotografando, fazendo um vídeo, olha, tá cheio de gente nos corredores do pronto-socorro da Santa Casa, aquela coisa toda, mas não é normal, tem que falar que não é normal, mas vem acontecendo justamente por causa dessa epidemia. Eu mudei para Ourinhos há 15 anos. Em 15 anos é a primeira vez que eu vejo o pronto-socorro da Santa Casa em determinadas situações tão lotado. E não é falta de alta, o hospital está tendo giro, as pessoas estão trabalhando muito. É preciso, entretanto, que as pessoas tenham paciência, pelo seguinte, a gente vive numa era também de que as coisas têm que ser muito imediatas. Pô, estou esperando minha vaga, não, minha vaga tem que sair, tem que ser agora. A gente tem essa mania de WhatsApp, internet, conectividade, e esquece que as coisas têm um tempo para acontecer. É o que eu falo mesmo, o próprio curso da dengue vai durar 7 dias. Em 7 dias, 7, 10 dias. Em 7 dias a dengue vai decidir se ela vai piorar ou não. Tem algum remédio que eu posso fazer nesse minuto? Não tem. O tratamento é suporte. É só assim.
E a pessoa tem que entender que ela tem que ficar ali. Se ela complicar, ela precisa estar dentro do hospital para receber o atendimento necessário. Agora, vai durar o tempo que for durar, independe de um remédio que a prefeitura não trouxe, ou que a Santa Casa não existe isso. Não existe isso. O que as pessoas podem fazer é vacinar contra a dengue, porque já existe vacina segura, testada e eficiente. Mas ainda o governo não liberou para todo mundo. Ainda não, mas está chegando para as crianças, então é muito importante as crianças vacinarem. Quando esses lotes estão próximos do vencimento, geralmente são distribuídos para as outras pessoas, para as outras faixas etárias. Então, o que eu acho mais importante aqui é a gente se vacinar para dentro. Isso é importante. Doutor, quero agradecer ao senhor pela disponibilidade de explicar para a gente esse problema, né, que é um problema sério de saúde e que está, vamos dizer assim, pegando todo mundo. Mas a dengue não escolhe se é rico, se é pobre, se é gênero tal, ou cor tal, não importa, ou classe social, ele não vê nada disso. Meu sogro estava internado semana passada aqui com dengue. Olha aí, é assim. E todo mundo pega, se não cuidar. E ficou com 26 mil plaquetas, ficou mal, etc, etc. Então, assim, volto a dizer, não é um privilégio da classe mais baixa, não. É uma doença da sociedade como um todo. E todo mundo pode ser que tenha sintomas mais graves ou menos graves. E eu estou aqui para esclarecer tudo, dizer do fundo do meu coração que não existe nada de interferência política, politicagem, não sei o que, não existe. Existe uma sobrecarga do sistema de saúde e existe profissionais de saúde que estão trabalhando pra caramba para enfrentar essa situação. E a gente pede também que as pessoas tenham um pouco de paciência, porque não é fácil para ninguém. A gente vai lá quando a UPA está superlotada, às vezes não tem nem lugar para sentar direito. É complicado, mesma coisa aqui na Santa Casa, mas as coisas vão se resolver. Tem data para acabar. A gente espera que final de abril pare de chover e entre na estiagem e provavelmente o mosquito deixa de ficar em circulação. Mais uma vez, muito obrigado. Nada. A gente fica por aqui, a gente volta a qualquer momento com mais informação para você aqui no Passando a Régua. Até já.